A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética aqui pelo YouTube. Sempre lembrando, meus irmãos, que esses vídeos é 100% para católicos, para a formação do nosso povo, mostrando sempre que este livro só fala de uma fé. Todo o Novo Testamento da fé da igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já trouxe alguns versículos nesse canal, num vídeo que eu fiz, refutando a seita adventista, mostrando a morte do sábado e o raiar de um novo dia, o primeiro da semana, com o primeiro mandamento. Se honra o primeiro mandamento, prestar culto a Deus, amá-lo sobre todas as coisas, com toda a alma, todo o entendimento, no primeiro da semana, que é tudo temos que dar para Deus primeiro. Por isso que ele ressuscitou, para falar, para honrar, e deu os dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. Jesus é Deus, ressuscitou no domingo, que é o primeiro dia da semana. Eu já trouxe isso mostrando, não vou falar a respeito disso, se inscreva no canal. Este é o programa Falando de Bíblia. Hoje nós vamos ver a morte. O quê? Por que as seitas judaizantes persistem em defender uma aliança morta? Persistem em defender uma lei morta? Irmão, você pode provar na Bíblia que a doutrina judaica é morta assim? Você pode provar na Bíblia que todas as seitas protestantes se embasam no que é morto? Sim. E nesse trocadilho doutrinário dessas seitas remanescentes que se dizem judaizantes, se acoplam sobre essa doutrina morta, sobre a aliança morta veterotestamentária, e assim eles são idólatras. O protestantismo não tem sua própria doutrina. O protestantismo tenta se acoplar numa doutrina morta, numa aliança morta, por isso são idólatras, são mortos. Como a própria Bíblia Sagrada vai dizer, mortos que se pegam a algo que está morto. Vamos lá. Vamos ver onde tudo isso inicia, né? Os protestantes usam mentindo isso aqui para dizer que é com os católicos. Mas na realidade não percebe eles que Jesus está dizendo, Senhor da glória, do qual a Igreja Católica é seu corpo místico, por 10 vezes, mais de 10 vezes aparece nas cartas pastorais, que a Igreja é o corpo místico de Cristo. Jesus vai anular, destruir, não só a doutrina judaica, como aquilo que panteia a doutrina judaica. Vamos ver isso aqui? Capítulo 7 de Marcos, de versículo 7 e versículo 8. Põe na tela, santo diretor. Veja só. Capítulo 7 de Marcos, de 7 a 8. Olha o que está escrito. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais às tradições dos homens. Olha aí. Veja o versículo 13 agora. Anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Volta para mim, santo diretor. Perceba, meu querido irmão, minha querida irmã, que o protestantismo usa isso aqui para acusar os católicos. Para dizer que a tradição católica, que é apostólica, que veio dos apóstolos, 2 Tessalonicenses 2,15, guardar as tradições que de nós recebestes, seja oralmente,
seja por carta nossa. No 3:6 diz: ordenamos, ordenamos, irmãos, que eviteis qualquer comunicação com algum irmão que leve uma vida desordenada e contrária à tradição que nós recebemos. Quem são? Os protestantes. Os protestantes são contrários à tradição apostólica. A única igreja que traz a tradição apostólica e vive isso, chama-se a igreja fundada por Cristo. Una, santa, católica e apostólica e pacata. Veja, meus irmãos, os protestantes dizem aqui, quando eles usam, né, esse argumento aqui para dizer no versículo 7, ó: em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Veja só, em vão me cultua. Jesus está falando, quem é que está dialogando com Jesus? É que os católicos? Não. Quem é que está dialogando com Jesus? Escribas e fariseus, doutores da lei. Então, isso aqui hoje está em voga para o protestantismo, que traz doutrinas perniciosas judaicas. Porque se a doutrina judaica, se eles não viviam a lei como se manda, como foi mandado por Moisés, mas não viviam, porque guardavam doutrinas humanas, como diz o versículo seguinte, veja: deixando o mandamento de Deus, vos apegais às tradições dos homens. Aí vem os adventistas dizer as tradições de homens. Olha só, tradições de homens, domingo, o mandamento, o sábado. Veja o tamanho da heresia. Veja o tamanho de um argumento falso e deturpado que eles fazem aqui. Aqui está dizendo aos judeus que eles não viviam. Aqui não está, esses mandamentos não está fazendo, não está, como eu posso dizer, não está se referindo ao decálogo, não. Está referindo às leis dadas por Moisés. Não é? Havia as leis dadas por Moisés. E, meus irmãos, acredite se quiser, 613 leis supersticiosas. Jesus vai dizer que elas são supersticiosas, porque tinha dentro dessa tradição judaica 613 práticas supersticiosas, do qual Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, vai dizer: os supersticiosos não herdarão o reino dos céus. Então, quando o protestantismo se embasa numa doutrina morta, uma aliança morta, eles estão sendo o quê? Supersticiosos. Ora, a Bíblia diz que no capítulo 18, versículo 17 de São Mateus, que quem não ouve a igreja é um pagão. Então, o paganismo protestante se apega a uma lei morta, se apega a uma doutrina morta veterotestamentária. Porque nós vemos os diálogos nos evangelhos com Jesus, dos judeus. Jesus sempre macetando, não é? E mostrando que ele é superior, porque é Deus, a essa lei morta veterotestamentária. Logo no 9 nós não vamos pegar, mas diz... Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar. Ele vai citar aqui ainda um versículo do decálogo, né? Ele cita aqui ainda um mandamento do decálogo, quer dizer, um do decálogo. Mas quando ele fala com os judeus aqui, ele não fala só referente ao decálogo, fala em toda a lei mosaica. Não é? O que eles, na realidade, esses sacerdotes, esses doutores da lei, eram adúlteros, prostitutos, um bocado de coisa, né? Então veja só. Aí fala aqui no decálogo, no mandamento que é honrar pai e mãe. E já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe. Realmente, aqui é a questão da honra a Deus, né? Que eles não tinham verdadeiramente. Então, por isso que Jesus vai citar para eles, em Mateus, o primeiro mandamento é amar a Deus, prestar culto, honrá-lo. E eles não faziam, na realidade não faziam, para se apegar a 613 práticas supersticiosas.
anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vos transmitistes, e fazeis ainda outras coisas semelhantes. Veja, que não era só o decálogo, outras coisas semelhantes. Então eles anulavam a palavra de que palavra era? Aqui que Moisés tem escrito. Todo o Êxodo, está as leis no Êxodo, no Levítico, né? Está as leis que Deus dá para esse povo. Não adulterar, que era um mandamento, né? E que não só é adultério, mas fornicação tem o mesmo teor do adultério, masturbação tem o mesmo teor do adultério. Então, ele foi revestido por não pecar contra a castidade. Vejam só, aí eles pegam isso aqui para falar, e nós vemos os apóstolos mandando a tradição. Nós vemos em Atos capítulo 16, versículo 4, dizer que onde eles passavam, onde eles pregavam e onde nascia cristãos da Igreja de Cristo, dizia, olha, é para guardar a doutrina dos apóstolos e dos anciãos. Ou seja, o que o magistério apostólico falou. Que está lá no 12, 1 Coríntios 12, 28, né? Ali está a instituição do magistério hierárquico. Com a morte dos apóstolos, os seus sucessores, os bispos, ficaram no seu lugar. O próprio Paulo fala isso no capítulo 20, versículo 28 a 30 de Atos dos Apóstolos. Sei que depois da minha partida, ou seja, depois da morte dos apóstolos, se introduzirão lobos, cuidado, velem do rebanho. Vocês agora têm o cajado, vocês agora têm o báculo para cuidar do rebanho, das ovelhas, por causa dos lobos vorazes. E aí surgiu a heresia do gnosticismo, pelagianismo e tanta heresia que a igreja teve que enfrentar. E agora a maior de todas elas, a heresia protestante. Né? Protestantismo, na fé do protestante contém gnosticismo, contém o arianismo, a heresia dos donatistas, a heresia dos cátaros. O protestantismo hoje tem todas as heresias passadas, eles englobam hoje. Né? E aí eles dizem que são seitas, né, judaizantes. Tá aí. Então vamos continuar aqui. Colossenses 2,16. Vamos para Colossenses 2,16. Colossenses capítulo 2, versículo de 16 a 22. Veja só. Paulo vai destruir aqui toda superstição da lei veterotestamentária, junto com a lei veterotestamentária. Veja só, meus irmãos, junto com a lei veterotestamentária. E nós vamos pegar aqui esses versículos parte a parte, tá? Parte a parte. Olha só, vamos pegar do versículo 16 a 17. Põe na tela, diretor. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isso não passa de sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Volta para mim, santo diretor. Vejam só. Exatamente, Paulo está citando aqui o que está em Isaías, capítulo 1, versículo 13 a 14. Deus disse, abomino vossas festas, abomino vossas luas novas, abomino vossos sábados. Isaías capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. E São Paulo já pega isso aqui mostrando quando os judeus, os cristãos, que se diziam cristãos, mas que tinham se separado da igreja do Concílio de Jerusalém, porque não aceitaram que o cristão deveria viver sem a circuncisão. O batismo, o próprio Colossenses aqui, se você pegar Colossenses do versículo 12 e versículo 13 do capítulo 2, você vai ver que o batismo substitui a circuncisão, mas ele não queria. Então formou-se a seita judaizante, uma seita judaizante, né, chamada de judeus cristãos. E onde Paulo passava, eles chegaram aqui atormentando a igreja de Coríntios, de Colossas.
dizendo que tinha que circuncidar, que tinha que fazer o quê? Que tinha que observar aquilo que foi predito, ou seja, da lei veterotestamentária. Aí eles colocavam isso, e Paulo vai dizer aqui, isso que justamente Jesus falou em Marcos capítulo 7. Como eles anulavam a lei, como eles anulavam a palavra de Deus. E tudo aquilo que foi dado por Deus a Moisés. Mas aí, Paulo vai dizer que essa lei não tem utilidade alguma, porque a realidade é Cristo. Então aqui Paulo está falando de práticas, dentro dessas 613 práticas supersticiosas judaicas, está aqui lua nova, comida, não podia comer sangue, não é? Não podia comer carne de porco, as luas novas, as festas judaicas, os sábados. Veja aí, Paulo dizendo isso. Então Paulo agora se torna um herege para os adventistas? Não. Ele dá um pacata na cabeça dessa seita. Né? A realidade é Jesus. Jesus agora anuncia o reino de Deus, funda a sua igreja, que é a eterna aliança, e nela coloca uma doutrina e dá autoridade a essa igreja. Ligar na terra será ligado no céu. Quem ouvir a vocês é a mim que ouve. Quem rejeitar vocês é a mim rejeita. Tanto em Mateus capítulo 18, versículo 17, como em Lucas capítulo 10, versículo 16. Então repare, meus irmãos, que logo nós estamos vendo aqui que é fácil destruir as mentiras dessas seitas judaizantes. Já em Isaías capítulo 1, versículo 13 a 14. Deus já abominando os ritos supersticiosos. Essas leis, elas vão se tornar supersticiosas. Jesus é claro quando diz em Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João Batista. De lá para cá é o reino de Deus que é anunciado. Então o reino de Deus, se a aliança fosse sido perfeita, não teria lugar para que uma segunda viesse. É o que Hebreus vai mostrar. Para que uma segunda maior e mais perfeita fosse colocada no lugar dela. Mas essas seitas judaizantes continuam a viver o que é morto. Mortos que se pega com o que está morto. Vejam só, no versículo 18, vamos pegar aí, versículo 18, que é a continuação, versículo 18. Olha o versículo 18 agora, põe na tela, diretor. Ninguém vos roube a seu bel prazer a palma da corrida sob pretexto de humildade, de culto dos anjos. Desencaminham estas pessoas nas suas próprias visões e cheias do vão orgulho de seu espírito materialista. Volta para mim, diretor. Por quê? Porque essa lei, isso aqui que ele está dizendo no versículo 16, foi dado por intermédio de anjos. Não era Deus em pessoa que aparecia, era o anjo da pessoa de Deus. Então tudo isso foi por intermédio de anjos dado a Moisés. Isso não passa de nada. Foi dado por visões, né? Isso não passa de nada. A realidade é Cristo, que Deus em pessoa disse que como da minha carne bebe meu sangue. Isso é uma doutrina. Vai fazer discípulo, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é doutrina. Então agora há uma nova doutrina. Há a lei do reino, uma lei espiritual, que não é aquela morta, materialista, veterotestamentária, que se apega às seitas judaizantes. Olha o que a realidade é. Tanto o versículo 17 como o versículo 19. Versículo 19. Põe na tela, Santo Diretor. Eles não se mantêm unidas à cabeça. A cabeça é quem? Jesus. Do qual todo o seu corpo, que é o corpo de Jesus, a igreja. Eles não estão unidos à cabeça porque estão fora do corpo. Pela união vamos ver aqui. Pela união das juntas e articulações se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto por Deus. Versículo, então está claro aí, né? Versículo 20. Vamos para o versículo 20. Se em Cristo estáis mortos aos princípios deste mundo, por que ainda vos deixais impor proibições como se vivesseis no mundo?
A igreja não é desse mundo, né? No capítulo 17 de João você vai ver isso. A partir do versículo 90, eles não são do mundo como meu pai. A partir do versículo 17, também não sou deste mundo. Mas eles são mundanos porque eles vivem de superstições, 613 superstições, ó. Versículo 21. Tipo, não pegues. Se pegar isso aí vai ficar impuro. Não proves. Se pegar isso aí, se você comer carne de porco ou sangue, vai ficar imundo. Isso é superstição. 22, ó. Proibições estas que se tornam perniciosas pelo uso delas que se faz. E que não passam de normas e doutrinas humanas. Volta para mim, santo diretor. Pácata, isso não passa de normas e doutrinas humanas, é coisa carnais, coisas carnalistas. São coisas carnais, não tem valor algum. Tanto que Jesus ali no capítulo 7 de Marcos, que a gente começou lá, se você for pegar lá na frente, lá no 12 em diante, Jesus disse, não é o que entra no homem que mancha o homem, é o que sai do homem. Adultério, cobiça, né? Idolatria, homicídio, roubos, um bocado de uma lista de pecados que Jesus fez enumerar ali. Porque eles colocavam isso em prática. Não, se nós comermos carne de porco, estamos amaldiçoados. Será que é a carne de porco que vai amaldiçoar? O que entra no homem, depois Jesus vai para a fossa, isso mancha o homem? Espiritualmente falando, não. Mas para essas seitas judaizantes, e para os judeus era assim. E agora as seitas judaizantes que dão asa a isso. Né? Se apegando a uma lei morta. Uma lei que já morreu. Ó, desde a morte de Cristo. Quando isso tudo está consumado, já era. O 23, não precisa colocar na tela, diz que essas coisas podem até, sem dúvida, até dar a impressão de sabedoria, enquanto exibe culto voluntário de humildade e austeridade corporal. Não tem valor algum. Isso é coisas materiais, corporal, não tem valor algum. Mas não tem nenhum valor real, não tem. E só serve para satisfazer a carne, só. A carne. Né? Tem gente que não pode comer a carne de porco porque é ofensiva, né? Ofende, tem algum problema de saúde, não come. Só para materiais. Se eu não como por causa de termos espirituais, como a má interpretação do capítulo 16, aliás, do capítulo 15, que eles fazem do capítulo 15 de Atos, eles fazem a má interpretação, não comer carne, não comer sangue, mas veja, ali está dizendo aos ídolos, ali foi dito para os pagãos convertidos que estavam no concílio. Tanto no versículo 20 como no versículo 28. Para os pagãos convertidos, porque eles ainda... E nós vemos isso lá em 1 Coríntios 10, Paulo ainda vai censurar eles, 1 Coríntios 10 a partir do versículo 14 até o versículo 22. Porque eles ainda estavam servindo, participando do culto das carnes sacrificadas aos ídolos pagãos na Grécia. Paulo vai censurar eles ali. Vai dizer, olha, o altar do Senhor, o cálice de bênção que consagramos, não é o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é o corpo de Cristo? Olha aí. E vocês estão servindo a dois altares. Lá no versículo 21, vocês estão servindo ao altar de Deus e ao altar dos demônios, que era o dos ídolos. Ficou decidido no conselho que não poder fazer isso. Aí os protestantes tomam para si isso aqui. Veja o quanto é morto. Porque eles, está escrito que o protestantismo tem que seguir uma lei morta. E a lei morta é a lei veterotestamentária. Ah, mas o catecismo, a igreja católica fala nos mandamentos. A igreja, o que ela ligar na terra, liga no céu. Ela pegou isso aí como regra, para dizer, como regra pecaminosa. Tanto que o próprio Paulo, em sua doutrina aos Gálatas, vai dizer que os mandamentos, a lei, o decálogo, só serve para acusar, para incrementar na carne. Mas aí Jesus vem para mostrar o mandamento do amor, amar a Deus a todas as coisas e o próximo a si mesmo. Nisso está resumido toda a lei. A igreja ainda diz assim, olha, isso é um pecado mortal, isso aqui. Pecado mortal. É protestante. Oh, meu Deus. Vejam só, meus irmãos.
Agora vamos mostrar a morte de uma vez por toda, ao pé da letra, em 2 Coríntios capítulo 3, da aliança e de sua lei veterotestamentária, destruindo toda a heresia das seitas judaizantes. Começando do versículo 2. É um pouco longo, nós vamos até o versículo 16. Eu não vou colocar tudo na tela não, tá? Vou colocar só as mais importantes. Vamos lá. Capítulo 2 Coríntios 3, versículo 2 ao versículo 3. Põe na tela, diretor. Vós mesmos sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Veja, a carta escrita agora é nos corações. Versículo 3. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério e escrita aí pela igreja. Nosso, porque está dizendo nosso o quê? É da igreja. Da igreja fundada por Cristo. Não com tinta. Olha, já começa Paulo, né, a falar, porque os judeus cristãos cismados já estavam chegando em Coríntios, atormentando a igreja de Coríntios. Não com tinta, aquela lá, veterotestamentária. Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, ou seja, que é dado pelo batismo, é espiritual. O Espírito Santo é dado no batismo. Não em tábuas de pedra, aí está, não em tábuas de pedra que foi dada a Moisés no Sinai, mas em tábuas de carne, isto é, em corações. Pácata. Fazendo referência lá no Deuteronômio 11:18, né? Coração. Vamos para o versículo, agora vamos para o versículo 4 até o verso 6. Tal a convicção que temos em Deus, por Cristo. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de ter algum pensamento como de nós mesmos. Isso não é pensamento de nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. Agora, Ele é que nos fez aptos para ser ministros da nova aliança. Outra vez. Ele é que nos fez aptos para ser ministros da nova aliança. Quando ele diz, será entregue por vós, fazer isto em memória de mim, ele já está instituindo os novos ministros. Paulo foi ordenado no capítulo 13, versículo 2 e 3 de Atos dos Apóstolos. Não a da letra, pácata, e sim a do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Volta para mim, Santeto. Pácata! Meus irmãos, nós estamos vendo aqui que a letra mata. Então, Paulo está fazendo uma oposição entre as duas alianças. A da letra, escrita em pedra, e a do Espírito, que é dado no batismo. É selado no batismo, na alma, no coração. Custa entender isso, né? Porque aquela lá, Paulo vai dizer, escrita em pedra, era o ministério da morte. Olha só. Vamos continuar, Santo Diretor. Vamos aí agora do 7 ao 9, na tela. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, ministério da morte. Por quê? Porque ninguém se salvava. Ninguém ia para o céu, ninguém entrava. Se revestiu de tal glória que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, por causa do resplendor de sua face, embora transitório. Transitório ia passar, ia acabar. Olha o 8. Quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito. Pácata, que é a nova aliança. Se o ministério da condenação já foi glorioso, muito mais há de sobrepujar, isso significa grandioso, né? Há de ser grandioso em glória o ministério da justificação, que é a da nova aliança. Versículo 10. Aliás, sobre esse aspecto, em comparação dessa glória eminentemente superior, empalidece a glória do primeiro ministério. Aí, superior, ela destrói a glória do primeiro ministério. Se o transitório era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Volta para mim, Santo Diretor. Agora, pácata, qual é o que permanece? Faz 2000 anos que permanece.
da nova e eterna aliança. Porque essa daqui, que era humana, era tão humana que era selada em sangue de animais, animais terrenos, carneiro, bode, touro. Agora essa não, essa é eterna. Este é o sangue da nova aliança, que será derramado por vós. 26 de Mateus, versículo 27 e 28. Está claro demais para nós isso aí. Vocês estão compreendendo? Estão entendendo? E 29, né, também. Então, isso nós não temos dúvida. Isso era um entendimento apostólico que continua até hoje rejeitado pelas seitas filhas de Lutero. Vamos pegar aí do versículo 12 ao versículo 14, Santo Diretor, na tela. Em posse de tal esperança, procedemos com tal desassombro. Não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no fim daquilo que era transitório, mais uma vez, passageiro. 14. Em consequência, a inteligência deles permanece obscurecida. Aí, ó, ainda agora, quando leio o Antigo Testamento, olha, a seita adventista, esse mesmo véu permanece baixado. Aí está. Porque é só em Cristo que ele deve ser levantado. Gente, na nova e eterna aliança. Versículo 15 a 16. Por isso, até o dia de hoje, quando leio Moisés, um véu cobre-lhes o coração. Aí está. Como as seitas adventistas e outras judaizantes. 16. Esse véu só será tirado quando se converterem ao Senhor. Meus irmãos, é óbvio que, volta para mim, aqui está falando da conversão em massa que haverá dos judeus. Está lá no capítulo 11, todo o capítulo 11 da carta aos Romanos, a carta à igreja de Roma, vai falar nessa conversão em massa. Inclusive está aqui, ó, nós vamos para lá agora, veja. Nós vamos pegar só alguns versículos, porque para o vídeo não ficar muito longo, Romanos capítulo 11, né? Veja só, Romanos capítulo 11, vamos pegar aqui o versículo 12, vamos ver o versículo 12, põe na tela, diretor, olha só, ó. Romanos 11, 12, ó. Ora, se o seu pecado ocasionou a riqueza do mundo, ou seja, do mundo pagão, e a sua decadência, a riqueza dos pagãos, porque foi a conversão em massa dos pagãos, tanto gregos, do mundo grego, da galáxia, como de Roma, né? Que não fará a sua conversão em massa, volta para mim, Santo Diretor. Agora, pacata. Então, judeus, protestantes, judaizantes, a conversão em massa vai acontecer dos judeus. Porque está aqui, se você ler tudo isso aqui, está falando da igreja de Roma, que eles foram tirados e tu foste colocado no lugar. Mas não te glories não, porque eles vão se converter também um dia. Haverá conversão em massa do protestantismo, a verdadeira igreja de Cristo, do judaísmo, do islamismo, de tudo que é de religião falsa, a igreja de Cristo. Isso vai acontecer, uma conversão em massa. Vai haver um Pentecostes mundial, onde muitos os véis vão cair e enxergar a verdade doutrinária da igreja de Cristo. Versículo 16. Vamos pular para o versículo 16. Não, versículo 16? Não, versículo 17. Na tela, Santo Diretor. Se algum dos ramos foram cortados, eles, os judeus, e tu, oliveira selvagem, Roma, a igreja de Roma, foste enxertado em seu lugar, e agora recebe seiva da raiz da oliveira. Versículo 20. Pular por 20. Sem dúvida, é por incredulidade que foram cortados, falando dos judeus. Ao passo que tu, é pela fé que estás firme aí. Igreja de Roma. Não te ensoberbeças, antes teme. Vamos pular agora para o versículo 23, né? E eles quem? Os judeus, se não persistirem na incredulidade, serão enxertados. Deus é poderoso para enxertá-los de novo. Vamos pular para o versículo 26. Então Israel, em peso, será salvo. Volta para mim, Santo Diretor. Pacata.
Então nós estamos vendo aqui que a única salvação é se converter à Igreja de Cristo. Agora, aqui vai dizer que eles podem se converter, no versículo 24b, assim, quanto mais eles, que são naturais, poderão ser enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, não precisa ele se tornar, se converter ao cristianismo da Igreja de Roma, católica de Roma, do rito romano. Mas eles têm sua própria oliveira lá, que é quem? A Igreja de Jerusalém, a Igreja Católica de Jerusalém. Então essa conversão será a Igreja Católica de Jerusalém, que é de rito oriental. Se converterão, não é a Igreja Católica Romana que eles vão se converter. Quando diz aqui sua própria oliveira, quer dizer sua própria igreja que está lá. Se converterão a ela. A Igreja Católica de Jerusalém, da qual São Tiago menor foi o bispo. E onde a igreja permanece lá. Vocês estão compreendendo, né? Muito bem. E para nós terminarmos, vamos terminar aqui com Atos 16, versículo 4 e 5. Para nós finalizar o texto. Atos capítulo 16, versículo 4 e 5. A igreja confirmava, né? Põe na tela essa diretor. Vamos ver. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam a observar as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e os anciãos de Jerusalém. Assim as igrejas eram confirmadas, veja, confirmadas quer dizer crismadas na fé, e cresciam em número dia a dia. Volta para mim, aqui. O que está ensinando aqui? A observar a nova lei, a lei espiritual, a lei do Espírito que se dá pelo batismo. Quem não renascer da água do Espírito não entra no reino. Vocês estão entendendo? E logo que Colossenses fala, no capítulo 2, versículo de 10 a 13, que o batismo substitui a circuncisão, e o menino era circuncidado, Lucas 2, 21, com 8 dias de nascido, então recém-nascido pode batizar. Logo, o capítulo 3, de próprio Colossenses diz: se ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são lá do alto. E a ressurreição se dá pelo batismo. Capítulo 6 de Romanos, a partir do versículo 1 ao versículo 5, se dá pelo batismo. E assim eles iam levando, convertendo e aplicando os sacramentos. Batismo e crisma, veja, confirmava, confirmação, crisma. Aí está, meus irmãos. Essa é a verdade. Quem foge dessa verdade não é católico, não é cristão verdadeiro, mas é de meia tigela. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre feliz.